Acho que todo mundo me conhece aqui, mas eu vou me apresentar novamente. Eu sou a Rose, faço parte do Núcleo de Práticas Restaurativas de Ourinhos e Região. E eu quero agradecer imensamente a todos e todas que estão aqui conosco para a nossa quarta noite na Semana Restaurativa 2021. Eu vou passar a palavra para a nossa juíza coordenadora da implantação da Justiça Restaurativa na Comarca de Ourinhos, a doutora Raquel, para ela abrir o nosso evento. Doutora Raquel? Será que eu estou sem áudio? Pera lá. Não, agora a gente está ouvindo. Então, desculpa. Eu peço desculpas, estou começando. Boa noite a todos. Eu começo assim, eu estou totalmente inapropriada para a Semana de Justiça Restaurativa, estou de toga aqui, porque nós estamos no meio de uma sessão do júri aqui no fórum, então eu peço desculpas pelo... Não era a intenção, mas não consegui entrar de outra forma, senão eu acabaria não participando, pelo menos, desse começo. Agradeço pela presença de todo mundo, e ao João Batista de Souza, o Dentinho, muito obrigada pela sua presença. Eu queria dizer que pode ser mais vezes? Será que a gente pode conversar mais? Porque Sim, nós precisamos muito, mas nós precisamos muito mesmo do seu ensinamento, do compartilhamento do seu conhecimento a respeito. Nós vivemos uma época muito difícil em relação a tudo, em termos de violência, e o assunto de hoje é um assunto que merece toda a nossa atenção e o aprofundamento do nosso estudo. Então, eu peço desculpas antecipadas, porque daqui a pouco eu tenho que voltar para a sessão plenária, mas agradeço demais pela sua presença e espero que a gente possa continuar em contato para que você possa continuar nos ensinando depois de hoje à noite. Muito obrigada. E eu volto a palavra para a Rose, então. Obrigada, doutora. Bom, a temática da nossa semana neste ano foi questão de gênero. E como podemos acolher e cuidar sem conhecer a dor do outro, sem ter contato com a sua humanidade. É importante lembrar que se a justiça restaurativa se propõe a que a vítima entenda as suas necessidades, a que o opressor compreenda as suas responsabilidades e a que a comunidade de entorno seja vista e considerada, todos precisam ter voz. Assim, poderemos pensar numa justiça restaurativa como transformativa. Hoje nós vamos ouvir gênero e masculinidades, homens pelo fim da violência contra a mulher. Uma fala a partir de alguém envolvido há anos com grupos reflexivos de homens perpetradores de violência contra a mulher. Hoje nós teremos o prazer de ouvir o João Batista de Souza, o Dentinho, apelido que carinhosamente ele já nos conferiu o direito de adotar, facilitador no programa E Agora, José? Grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica. Ele é formado em Sociologia e História, é professor, ativista de movimentos sociais, militante em questões de gênero e masculinidades, membro cofundador do Fórum de Gênero e Masculinidades do Grande ABCD-MRR e membro do Fórum Paulistano de Gênero e Masculinidades. Dentinho, seja muito bem-vindo à nossa casa, sinta-se à vontade, a gente está ansiosos para ouvi-lo. A fala é sua. Nossa, é muito completo em cima de mim, gente. O que é isso? Eu agradeço, para mim é uma honra muito grande, né? Estar participando desse evento aí com vocês. Me disponibilizo para participar em outras ocasiões, independente de ser a Semana Restaurativa, se quiser marcar em outro período, nós podemos voltar a conversar. A doutora Raquel falou dos meus ensinamentos. Na verdade, eu tenho uma teoria, né, que na verdade é uma prática, não é uma teoria, que o conhecimento, né, ele é recíproco. Então, na verdade, eu passo sim um pouco das experiências que eu vivo, mas ao mesmo tempo eu aprendo muito na medida que a gente vai conversando, porque
a ideia, até, acho que eu não comentei com você, né? Eu não gosto muito do termo e nem, né? E nem de ser contratado para fazer palestra, sabe? Eu prefiro que seja uma roda de conversa, né? Então, a ideia aqui é exatamente isso. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Ah, mas isso pode discordar, porque, embora o trabalho tenha um significativo, mas nós não somos dono da verdade, né? Então, não necessariamente todas as pessoas precisam concordar com o que a gente afirma, né? Mas, né, pela nossa experiência, né, muito do que a gente vive e troca nos grupos reflexivos está dando bons resultados. Está dando bons resultados, né? Então, assim, como a Rose, essa é só uma introdução, como a Rose já adiantou, né? A nossa conversa é sobre gênero, masculinidades e homens pelo fim da violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher é uma responsabilidade da sociedade, não é uma responsabilidade só das mulheres procurar ajuda e se defender, mas é uma responsabilidade de todos, de mulheres e homens, né, de estar combatendo, de estar enfrentando. Quando a gente fala de gênero, nós estamos falando, né, de um conceito, sabe? Eu abomino, eu vou falar mais para frente um pouco mais, mas eu abomino a história de ideologia de gênero. Ideologia de gênero é algo que não, né, é veiculado no meio de comunicação, na imprensa, mas, na verdade, não existe ideologia de gênero. O que existe, na verdade, é o conceito de gênero. O gênero é um conceito. É um conceito que define a hierarquia entre homens e mulheres. Questões de gênero questões relacionadas, né, à vida e ao comportamento e à forma de vivência, tanto de homens como de mulheres, né? Por isso que a gente fala de gênero, né? Gênero a gente está falando, né, desses aspectos, né, de homens e mulheres. Mas o que de homens e mulheres? Exatamente essa hierarquia. Por que eu uso o termo hierarquia? Porque há milênios, né, nós, sociedade, e quando eu falo sociedade não é só o Brasil, é sociedade humana, né? Nós vivemos há milênios numa estrutura patriarcal, né? Numa forma, né, de organização patriarcal de sociedade. E, através do patriarcalismo, né, estrutural, a partir desse patriarcado, tem como origem, né, o patriarcado deu como origem muito fortemente a questão machista, né, o machismo. Porque, né, o patriarcado dá centralidade do poder, do privilégio para nós, homens. Para nós, Eurico, para nós, Vinícius, acho que ele, né, não sei se ele deu uma saída, né, para mim, né, nós, homens, né, vivemos numa sociedade com esse espaço de privilégio, e nós somos educados, né? Nós somos, desde criança, educados, né, para esse espaço de privilégio na sociedade. E aí eu vou dar alguns exemplos, né? Tem uma linguagem até mais simples, né, mais direta. Quando tem um casal de crianças, né, menino e menina, irmãozinhos, irmãzinhas, né,
tanto o pai quanto a mãe, isso é comum, né? Tanto o pai quanto a mãe, quando vai orientar essa criança para brincar ou para fazer algo, para o menino, né? Eu vou falar mais de condições da nossa época, porque hoje tem questão de videogame, celulares, tal, né? Mas na minha época era patinete, bicicleta, pipa. Então, para o menino, era isso. Vai brincar com seus amigos, vai pegar a bola, vai lá para a rua, vai jogar bola, né? Vai lá com seus amigos, vai soltar pipa. Então, desde pequenininho, nós homens já somos orientados e educados para o espaço público, para viver no espaço público da sociedade. E a mulher, em geral, ela é educada para o espaço privado, para o espaço de casa. Então, enquanto o menininho, né, desde de criança, né, ganha uma bola, ganha uma bicicleta, a menininha ganha o quê? Um fogãozinho, uma boneca, né, brinquedos que vão remeter a seguinte ideia, a seguinte mensagem, que os brinquedos emitem mensagem, né? Os menininhos ganham muito carrinho também, né? Porque ele tem que ser educado para a liberdade, então ele tem que ir para a rua, né? E a menina, olha, você nasceu para cozinhar, você nasceu para cuidado. Quando ela ganha a boneca, você tem que ser cuidadora, né? Você futuramente, quando mulher, vai ser mãe, então você tem que desde pequenininha já ter uma bonequinha, né? Isso assim não é tão explícito como eu estou falando, né? Mas os brinquedos, desde crianças, traz essa mensagem, né? Os meninos já, né? Rua, liberdade. As meninas, né? Cuidado, cozinhar, né? Panelinha, etc, etc. Né? Não é à toa que é proposital que eu estou de rosa. E eu acho legal que a Joy está de azul, porque a gente ouve, desde pequenininho, né, que azul é coisa de menino e rosa é coisa de menina. Então, parece uma coisa boa esse negócio de cores, mas já está delimitando, né, já está delimitando espaços, já está delimitando, até as cores já delimitam espaços de poder, né? Nós, homens, crescemos com essa ideia, né, que a mulher, né, as mulheres, né, têm que viver no espaço privado e que os homens têm que sair para a rua, para a liberdade, etc. Né? Essa mesma mentalidade, nós crescemos, tipo, quando a gente introduz, quando a gente tem idade quando o menino, né, rapaz, né, tem aquela já idade e capacidade para ir para o mercado de trabalho. Então, o homem ele vai para o mercado em geral, né? Eu estou falando do geral, tá? Claro que há exceções. O homem ele vai para o mercado de trabalho e ele é responsável, isso quando solteiro, de trazer o dinheiro para a mãe, para o pai, depois o pai dá uma parte para ele e tal, ele faz comprar as coisinhas dele. E quando casado, ele é o provedor. Né? O homem ele né, é educado para ser esse provedor. Né? Tudo isso, né, que eu estou falando é uma construção social e é o que nós chamamos de masculinidade. Masculinidade é o jeito de ser homem, né? É o jeito que os homens se portam. Né? Claro que existem alguns detalhes, né, de masculinidade, por exemplo, uma masculinidade de um homem heterossexual é diferente de uma masculinidade de um homem homossexual. Mas pelo fato do homem ser homossexual,
né? Ele não deixa de ser homem. É errôneo falar que um homossexual não é homem, pelo fato dele ser homossexual. Ele é homem. Ele tem, né, uma orientação sexual diferente da heteronormatividade, né, que é predominantemente na sociedade, né? A masculinidade de um homem branco, né, cisgênero, é diferente de um homem, né, negro, né, que periférico, né, eles têm comportamento, né, de masculinidades diferenciadas, né? Então, masculinidade é a forma que os homens são, né? Agora, de uma maneira geral, a gente vive uma masculinidade na sociedade hegemônica. O que é hegemônica, né? A grande maioria dos homens se portam da mesma forma. E quais são essas formas, né? A maioria dos homens, né, como eu já disse, nós, pelo fato de ser homem, nós não estamos livres, viu, Eurico? Você pode até discordar, depois eu vou até justificar o que eu vou falar. Não, mas nós, homens, nós não estamos livres de não sermos machistas. Todos nós temos nossas nuances de machismo. Pô, Dentinho, você é hipócrita, você vem falar do fim de combater o machismo, de fim da violência, e você fala que você é machista. O machismo, ele tem várias características. Uma das características, né, que é a mais explícita, é o controle que o homem tem sobre as mulheres. Mas eu, por exemplo, eu me fiscalizo, pelo fato de ter esse trabalho, essa militância, tudo, eu me fiscalizo, eu procuro respeitar ao máximo as mulheres do meu entorno, tanto as conhecidas como as não conhecidas, né? Procuro não fazer gracinha, procuro ser menos machista possível. Mas isso não me impede de me tornar um não machista. Por quê? Porque, além do comportamento, do controle que o homem tem sobre as mulheres, e eu vou repetir, porque isso, né, é uma característica muito forte, né, em nós homens, né, é o privilégio social que todos nós temos e que as mulheres não têm. Ah, mas que privilégio você tem, né? A liberdade, por exemplo. Eu posso tranquilamente, né, depois dessa conversa, agora é 8 horas, é cedo ainda, mas mais amanhã, que é sexta-feira, por exemplo. Lá para meia-noite, aqui está calor, botar uma bermuda, botar uma camiseta regata, o meu filé aqui na cabeça, ou um boné, sair meia-noite, uma hora da manhã, e ir na lanchonete aqui perto de casa para tomar uma cerveja, encontrar os camaradas, de boa, né? E eu vou passar na rua por várias pessoas, vários homens e mulheres também, né? Ou talvez poucas pessoas, porque pelo horário, depois da meia-noite, tem poucas pessoas na rua. Mas, enfim, só um exemplo. Eu vou com a maior liberdade, sem problema, sem preocupação de ser importunado. Agora, Rose, Mônica, Gláucia, Joy, qualquer das mulheres, né? Carol, Gisele, Juliana, das mulheres que estão aqui, né? Que eu estou citando as que eu estou lendo aqui. Vocês não têm esse privilégio de botar uma bermuda à meia-noite, uma camiseta regata e ir numa lanchonete sozinha no meio da rua. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Desde psiu-psiu até, às vezes, algo mais
mais agressivo, né? Do cara tentar agarrar, de tentar, né? Ou aquelas coisas, isso é hora de mulher estar na rua de shorts, né? Eu não vou ser classificado como um vagabundo, desculpa o termo, mas a mulher sair para se divertir à meia-noite, de bermuda, de regata, né? Ela pode receber a taxa de uma mulher vulgar, de uma mulher vagabunda, de uma mulher que não presta, etc. O homem não, né? Então, esses privilégios, né, que esse é um dos privilégios, né, a liberdade de ir e vir sem ser importunado, né, sem que as pessoas te julguem tal, né. Então, essa é uma característica do machismo, né, uma das características do machismo. E uma outra que é muito forte, que é que nós homens crescemos, né? Somos educados, isso na escola, em todos a maioria dos meios de convivência humana, né? Isso é meio naturalizado, isso que eu vou falar, vocês, né, se discordar depois podem discordar, né? Mas nós somos educados para ter o controle sobre a vida das mulheres. Geralmente, às vezes acontece já desde o namoro, né? Namoro, noivado e depois de casado, né? Parece que é algo assim natural, mas não é natural, né? Do cara tá namorando e fala assim, ó, sabe o Juninho? O Juninho é o nome que eu inventei agora, tá? Sabe o Juninho? Não quero que você fale com ele. Não quero que você converse com o Juninho. Ah, bem, mas ele é meu amigo. Era. Agora você é minha namorada, você não vai conversar com o Juninho. Ah, você que sabe, tá bom. Aí ela se conforma porque ela não vai conversar mais com o amigo, né? Duas garotas se encontram, elas estudavam no colégio, na faculdade e tal. E uma, de repente, né, estava noiva, casou-se, parou de estudar e se encontra no meio da rua. Oi, amiga, tudo bem? Saudade e tal. Bacana, que bom te ver. Poxa, você sumiu. Você parou de estudar no meio do curso. Não sei o quê, né? O que aconteceu? Ah, eu casei. Mas e aí? Casou e daí? É que agora meu marido não deixa. Vocês nunca ouviram isso? Meu marido não deixa. Vem aqui, quem sou eu? Quem é eu? Quem é os homens aqui do grupo, né? Ou da sociedade, para definir se a mulher deve estudar ou não, se ela pode trabalhar, né, trabalhar fora né, fora de casa, porque na casa você sabe que as mulheres trabalham mesmo, né? Quem somos nós para ser assim um proprietário das mulheres, né? Gente, esse comportamento, né, do controle que os homens têm sobre a vida das mulheres, né, sobre o espaço das mulheres, sobre a liberdade que a mulher deveria ter e não tem, né, são comportamentos machistas, claro, né, e origem de todas as formas de violência contra as mulheres, desde a violência psicológica até violência física e até o feminicídio. Muitas mulheres morrem porque elas não estão felizes, elas estão sentindo que tem que romper aquela relação, estão se sentindo, né, infelizes, etc., e quer romper aquela relação. Aí ela ameaça romper aquela relação, né? E rompe. Mas aí o homem fala, você não vai ser minha,
você não vai ser de mais ninguém. Né? É uma frase que parece um clichê, né? Mas isso acontece muito. Quando o cara fala você não vai ser de mais ninguém, aí já é uma ameaça. E o pior é quando ele fala você não vai ser de mais ninguém e tira a vida da pessoa por causa desse controle que ele acha, que nós homens achamos, né, que temos sobre a vida das mulheres. Então, né, a violência contra a mulher, né, não é algo não é algo natural, é um fenômeno que tem que ser, é um fenômeno cultural e que tem que ser combatido e desconstruído. Por isso, até existe aquela frase que também é machista, né? Que a gente tem que desconstruir, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, né? A pessoa que está vendo o cara agredir uma mulher, ele teria que ter o cara ou outra mulher, né? Ter obrigação, né? De moral de fazer, denunciar. Talvez meter a colher não é se envolver na briga, que pode até sobrar para essa pessoa, né? Mas de uma outra forma fazer uma denúncia, né? Chamar, né, uma autoridade lá para que isso não ocorra. Então, e o que é estranho na sociedade é que muita gente, né, muita gente ainda, a gente espera que isso vai mudando, né, naturaliza esses comportamentos. Muita gente vê uma mulher em estado de sofrimento com o companheiro, em estado de sofrimento com o marido, né? Em estado de sofrimento quando eu falo que ela está sendo agredida, ela está psicologicamente lá embaixo, né? Às vezes essa mulher tem uma dependência econômica do cara e não tem ninguém a recorrer, ela precisa viver. Ela tem uma dependência emocional que não que faz com que ela não tenha iniciativa de denunciar o cara, mas ela sabe que ela está num momento de sofrimento. Tem gente que vizinhos, às vezes amigos, até parentes, né, sabe dessa situação e não denuncia, porque fala, mas ele é o marido dela, eles que se entendam. E aí, né, eu volto para a questão, né? O fato de ser marido, companheiro, namorado, namorada, não autoriza, né, não credencia ninguém a agredir ninguém, né? Já surgiu lá no grupo Reflexivo e Agora José, o grupo Reflexivo e Agora José, eu vou falar também um pouquinho dele, de homens, né, que falam assim, Dentinho, é o seguinte, meu, não é o meu caso, mas tem mulher que bate em homem também. Tem, pode ser que tenha, assim, né? É mínimo, né? Mínimo. Mulher que agride homem tem sim. E aí, cadê o, né? Tem a Maria da Penha e o João da Lapa, o pessoal fala. E o João da Lapa? Tem a Maria da Penha para os homens recorrer. Aí a gente responde, olha, se você se sentir agredido, você é uma pessoa humana, vai na delegacia e denuncia a sua mulher. Aí os caras, que a polícia vai falar de mim, que eu estou apanhando de mulher? E pior que fala mesmo, né? Pior que, né, se isso ocorreu, a pessoa que recebe uma agressão, ela tem o direito de denunciar. Só que o homem jamais, né, em geral, não vai denunciar a mulher porque a mulher agrediu ele, né? E ele talvez fisicamente não tenha condições
de bater na mulher, tal, né? E aí ele não quer ir para a delegacia. Mas isso aí é muito raro, é mais desculpa para dizer que, né, para dizer que o homem, né, e que a mulher também reage como os homens, tal, né? Mas isso é uma falácia, né? A grande maioria, né, na nossa sociedade, né, culturalmente construída, é dessa forma, né? Como eu já disse, desde pequenos somos educados para ter, primeiro, né, homens, vida na rua, vida livre, vai andar de bicicleta, de patinete, vai soltar pipa, e as meninas brincar de casinha, brincar de fogãozinho, né? E aí agora me remeteu uma reflexão, que é a seguinte, é uma reflexão que a gente faz lá no E Agora José também, né? Que é um tema que chama estereótipos, né? A gente fala sobre os estereótipos, né? E aí a gente pergunta assim para os homens, e agora, José, você daria uma boneca se seu menino, filho homem, pedir uma boneca para ele brincar e uma espada para sua filha, né, brincar de lutinha e tal? A espada, um ou outro fala, mas boneca não. Boneca porque meu filho vai ser educado para ser gay, né? Meu filho vai crescer homossexual, tal, né? Aí a gente fala para eles, gente, isso é uma falácia. Eu falo para eles e falo para vocês, isso é uma falácia tão grande que não faz o mínimo de sentido. Quando que um brinquedo vai determinar a orientação sexual de uma pessoa? Ou cor de roupa, né? Etc. Né? Aí eu costumo dizer assim, sabe o que vai acontecer se seu filho ganhar uma boneca? E aí eu faço um silêncio para um ou outro responder. Aí geralmente eles respondem, vai ser homossexual, vai ser gay, vai ser mulherzinha, né? Aí a gente contrapõe, fala, olha, o que vai acontecer se seu filho ganhar uma boneca? Ele vai crescer um homem carinhoso, cuidador, responsável. Ele vai ser um pai excelente, porque ele já desde pequeno vai estar treinado para ser um cuidador de uma criança, né? E se eventualmente o menino que ganhar uma boneca, quando estiver lá na pré-adolescência, sentir que a sua orientação sexual não é, né, hétero, que ele sente que ele tem atração por outro, não foi a boneca, a gente fala, não foi a boneca. Não tem brinquedo, não tem influência, né, na orientação sexual de nenhuma pessoa, né? Não é boneca que vai fazer isso. Assim como não é a educação sexual nas escolas que vai determinar a orientação sexual das crianças, né, como muita gente pensa, né? Eu li uma frase muito interessante que me fez refletir essa semana, né, de uma professora, né? Ela fala, olha, se seu filho tiver educação sexual na escola, o filho ou filha, né, vai ter mais cuidado com ele mesmo, vai identificar quando algum abusador chega próximo, né, etc. Aí a professora termina assim, ó, as únicas pessoas que não querem que as crianças tenham educação sexual na escola são os pedófilos, que as crianças não vai aprender a se defender, né, a denunciar. E eu fiquei pensando, falei, isso tem um fundo de verdade, isso é verdade, né? Se as crianças tivessem educação sexual, poderia se defender, etc. Então, assim, olha, brinquedo não vai interferir
na educação, na orientação sexual de ninguém. Assim como eu já disse, né, eu estou um pouco repetitivo, cor de roupa, etc. Não vai ter nenhuma, né, interferência, né? Nós, homens, né, nós precisamos desconstruir essa questão de achar, né, não é nem achar, né, nós temos certeza pela nossa educação, pela cultura, pela sociedade, que a mulher, né, tem que se subordinar, se submeter, né, ao homem. Ah, mas na Bíblia está escrito, né? Homem, ame sua mulher. Mulher, seja submissa ao seu marido. Né? Mas quem garante que quem escreveu esse texto, mesmo sendo da Bíblia, né? Não foi Deus que escreveu, né? Pessoalmente, não vivia nessa questão de patriarcado, né? De patriarcalismo, né? Então já é milenar isso, tem vários escritos, né? Então, olha, não existe instituição no mundo, né? Nenhuma instituição que não tenha essa estrutura patriarcal. A começar pela instituição mais sagrada que tem, né? Que é a família. Eu estou falando da... Gente, eu não estou falando das famílias de vocês, hein? Eu não os conheço. Estou falando das famílias, em termos gerais, culturalmente falando, na sociedade, né? Geralmente, né, nós crescemos, né, eu já disse isso, mas vou repetir. Nós crescemos com essa ideia que o homem é o cabeça da casa. Então, o homem é aquele que manda e desmanda, que define que a mulher deve fazer, o que a mulher deve vestir, né? Aonde ir e com quem ir, né? Ele pode sair para o boteco, ir lá para o futebol dele, né? etc. A mulher não. A mulher não pode sair com né? Só com as amigas, né? E com uma lanchonete, com um boteco também para beber uma cervejinha. Ah, que é isso, ela é casada, né? Se vivêssemos uma igualdade de gênero, né? Tanto ele como ela tem, né? Não é teria, ele e ela têm os mesmos direitos, mas esses direitos não são respeitados. Bom, essa em geral é a ideia. Agora, o que fazer para a gente começar a desconstruir essa forma de ser, essa cultura, né? A gente tem que começar, e aí é uma provocação, tá? Na nossa casa. Na nossa casa. Né? Mas como assim? Promovendo a igualdade, né? E o respeito. E aí, quando eu falo igualdade, é igualdade em termos de responsabilidades também, né? A igualdade e o respeito dentro de casa. Se cada família for refletir e praticar a igualdade dentro de casa, logo, logo nós temos uma sociedade, né, de iguais, né? Né? Porque se as famílias compram a ideia, e aí eu vou dar alguns exemplos, né? Aí eu faço uma provocação, que é a seguinte: vocês homens que estão aqui, né? Se eu responder não, que depois eu dou a resposta. Vocês homens que estão aqui, Eurico, Vinícius está por aí, eu não sei, eu não estou vendo muitos homens, né? Mas vocês acham que os homens
tem que ajudar, precisa ajudar as mulheres. Vocês também mulheres, né? O que vocês acham? Vocês acham que nós homens, né, precisamos ajudar as mulheres nas tarefas domésticas? Precisamos ajudar? Ajudar, não, porque ajudar é uma coisa que não é minha e eu vou ajudar. E é sua também. Você mora aqui, não é ajuda. Ajuda é uma visita que chega aqui, ela ajuda. Você mora aqui, você não vai ajudar, é sua obrigação também. Glaucia, você estragou a minha... Desculpa, Dentinho. Estou brincando. Mas é exatamente isso que a Glaucia falou. Você já tem umas amigas feministas aqui no grupo, Dentinho. Você também, já tem umas. Então, quero contribuir. Já faz um tempo que eu venho dando conselho para os homens que me circundam, né, meus amigos homens, alguns que noivando, outros namorando, começando a falar, sejam companheiros, né, sejam maridos 50%. Eles falam assim, como assim 50%? Assim, é tudo meio a meio, gente. Não tem essa história de ajuda, sabe? Eu falo assim, hoje toda a mulherada trabalha em peso, né? Ou está estudando, não trabalha, mas se tem uma condição melhor, o cara trabalha, a menina está estudando. Ou quando tem um filho, o filho é dos dois, né? E se é de uma só, vamos supor, o cara tá ali, ele assumiu aquela situação. Então, assim, a casa é como repetir o que a Glaucia falou. A casa é de quem mora lá. Então, todo mundo que mora lá, né? E as criançadas entram também no rolê. Eu penso assim, sabe? Desde pititico, eles querem participar. É diferente de você forçar uma criança a fazer alguma coisa, né? Você vai cuidar da casa. Mas enquanto eles querem participar, vamos lá, vem aqui, né? E assim a gente começa a desconstruir já essa coisa toda, né? De tanto menino quanto menina. Não é só a menina que tem que ajudar, né? E, bom, continua agora, senão eu fico falando o resto da noite. Não, agora vocês que vão fazer a reflexão, porque vocês já falaram. Eu costumo fazer essa pergunta, né? E a resposta, né? Bom, vocês já deram a resposta, é isso mesmo. Mas só para você entender o meu raciocínio, porque eu faço meio que provocação, brincadeira, né? Eu falo assim: olha, vocês acham que os homens têm que ajudar as mulheres na tarefa doméstica e tal? Porque eu também acho, como vocês falaram, não tem que ajudar, não, né? Mas assim, eu não falo nada. Aí eu espero a resposta. Aí os homens, claro, tem que ajudar, não sei o quê. Aí eu desconstruo exatamente com a fala de vocês. Não tem que ajudar, não. Aí eu ainda emendo assim, ó. Poxa, mas que hipócrita que eu sou, né? Que eu estou falando que, né? E não tem que ajudar. Aí eu repito, não tem que ajudar, não. Tem que compartilhar as tarefas. É a história dos 50%. Compartilhar as tarefas domésticas. Mas eu tenho dificuldade para cozinhar, mas você não tem dificuldade para lavar louça. Né? Então, assim, tem a louça, tem banheiro para lavar, né? Semanalmente, ou dia sim, dia não. Né? Lavar o banheiro, né? Quintal, né? Tem uma série de trabalho, tudo, lavar roupa, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas tem uma máquina em casa, bota a roupa para lavar na máquina, depois recolhe, vai estender no varal, né? Estou falando para o homem isso, estou falando para os homens, né? Vai estender no varal. E ela, né? Ela vai ficar no sofá tomando cerveja igual fazia? Não. Vocês estão compartilhando, ela vai fazer outras tarefas. E aí revezam. Amanhã você não quer lavar, assim, já lavou roupa ontem? Tudo bem, lava a louça, né? Tem um tal de... Me apresentaram um amigo que chama YouTube. Aí, quando eu quero cozinhar, não sei, eu vou lá nesse cara e
tem uns homens lá ensinando a gente a cozinhar, mulheres, né? Fazer desde a coisa mais, né? Isso eu sei que você sabe, mas só para ilustrar, né? Você não sabe? Vai lá no YouTube, desde uma salada mais básica até uma comida mais sofisticada, você aprende. Hoje está tudo na mão, então é só querer, né? É só desconstruir essa história que a cozinha é local da mulher e que, né? Então não tem que ajudar a mulher, tem que compartilhar as tarefas domésticas, né? Compartilhar. Ah, mas eu trabalho fora o dia inteiro, né? Mas enfim, arruma um tempo ao invés de voltar para o trabalho e ficar, né, na televisão ou ir conversar com os amigos no boteco, arruma, né? Tarefa em casa sempre tem. E aí, então, voltando lá na origem, né, da questão, aí começa né, a igualdade, né? A igualdade primeiro na divisão de tarefas. Você ia falar, Eurico? Desculpa que você tinha levantado a mão. Não, eu ia fazer um papel aqui do advogado do diabo nesse momento, né? Então, fazer o papel do... Achei, assim, genial a sua provocação, para a gente também compreender que não é uma forma de ajuda, mas é sim uma obrigação daqueles que moram na casa, né? De manutenção. Mas também tem um outro lado, como eu sou terapeuta, então, envolve uma mudança de consciência, de uma maneira geral, tanto do homem quanto da mulher. Porque o que eu vejo quando muitas mulheres me procuram na terapia é por uma questão de relacionamento que está sendo difícil. Mas aí a gente percebe também que muitas mulheres, não é uma generalização, mas muitas mulheres entregam também para o homem esse papel de provedor, de controlador, daquele macho alfa, aquele que manda em casa, aquele que decide, que é senhor de todas as decisões. Então, eu acho assim, achei genial a provocação, mas a gente tem que realmente fazer essas provocações para que tanto homem quanto mulher entendam esse papel dentro de uma relação de casal, dentro de uma casa, entende? Porque muitas vezes também a gente, é o que eu falei, eu vou fazer o papel do advogado do diabo. E aqui eu comento com a Rose, por exemplo, né? A gente não está sendo machista, por exemplo, quando a gente cultua num show na TV, num funk, que a mulher vai lá, se expõe e fica... Tem aquela conotação da sexualidade, por exemplo, muito forte, né? Acho que também essa consciência tem que partir dos dois, de cada um se colocar aí no seu lugar, né? Tanto homem quanto mulher, eu sempre falo para as pessoas, a Glaucia está acostumada com esse gesto meu, né? Homem e mulher são iguais, né? Estão no mesmo plano, são absolutamente iguais diante de um relacionamento. Então, a gente tem que tentar, penso eu, assim, a gente mudar essa postura, essa maneira de ver e de se colocar aí dentro desses relacionamentos, onde, infelizmente, ainda existe essa cultura machista patriarcal, né? Existe muito, muito forte. E também passa por um outro lugar também, que eu falo para as mulheres que eu atendo. Você tem um poder que você desconhece. Você tem 3 letrinhas que você pode pronunciar e que você não percebeu que você tem esse poder. Você pode dizer não para algumas situações. Você pode dizer não para um homem que te agride verbalmente e que você se sente dependente dele. Então, você pode romper com essa dependência. Então, a gente precisa trabalhar nessa consciência para que desperte no homem, né, que ele é igualzinho à mulher e que a mulher também entenda que ela é igualzinha ao homem. E ela não entrega esse poder para ele, né? É uma contribuição que eu queria deixar aqui. Obrigado, Eurico. Nossa, excelente. Eu queria participar também da conversa, então. Claro, eu gosto, porque aí a gente, né, a gente faz uma roda de conversa mesmo. É que quando nós estamos falando, e aí vai uma experiência de décadas dentro do judiciário, quando a gente fala de violência doméstica, nós estamos falando de mulheres extremamente fragilizadas. Então,
é muito bacana terapeuticamente a gente falar, que a gente vai falar para essa mulher que ela pode falar não, mas nós estamos lidando com mulheres que, às vezes, elas não entendem que existe um não. Elas não querem dizer não, porque é a construção que o próprio Dentinho falou no princípio. Elas nasceram dentro de casas que vieram preparando para que elas fossem mulheres submissas. Então, às vezes, a questão da violência doméstica é uma coisa muito séria e muito sutil, porque você, às vezes, olha para aquela situação e diz a coisa mais simples do mundo, ela fala, olha, não quero saber mais de você, vou virar as costas e vou embora. E ela não... pode ser fácil para você olhando, mas você olha para aquela mulher e você vê ali uma pessoa que precisa de todo um caminho para que ela consiga alcançar, às vezes, 1 milímetro de progresso naquela situação. Então, e o que acontece? Às vezes a gente fala, Dentinho, que justiça restaurativa não é terapia, mas muitas das mulheres que vêm até a gente para conversar, às vezes elas só querem ser ouvidas. Elas nem chegam a participar de um círculo. Elas só querem ser ouvidas porque essas mulheres, às vezes, não têm acesso a uma terapia, por exemplo. Elas não têm acesso a condições que deem sustentação e que deem força para essa mulher tomar um caminho que, às vezes, nós achamos que é o melhor. Então, a justiça restaurativa é justamente isso, a gente desconstruir a gente também. A gente não fazer juízo de valor, porque justiça restaurativa não é solução. É caminho, é acolhimento, é conexão junto com aquela pessoa na dor dela. Então, quando a gente encontra conexão, a gente vai compreender e aceitar o tempo de cada um. Por isso, é muito difícil essa desconstrução, né? E eu acho muito importante, eu queria muito que você pudesse falar para a gente de como isso funciona nos grupos reflexivos, sabe? Como que esses homens que chegam lá, assim, endurecidos, muitas das vezes, como eles se comportam, como que eles vivenciam essas provocações que vocês fazem, que são, assim, você vê que aqui num grupo de algumas pessoas, ela já dá uma certa polemização. O Rose, colocando também... pode falar, Joy. É que eu levantei a mão, tá não sei certo, se desculpa. Se vocês estão... não, o que eu queria colocar dentro disso, agora não sei como que abaixa a mão aqui, gente. Não, deixa a mão levantada. A gente entende que abaixou. Não, dentro de tudo isso que o Dentinho disse, o que eu sinto assim, por exemplo, a gente vem de um lar onde o pai é esse provedor, e muitas vezes a nossa mãe já tem uma certa postura em relação ao nosso pai, então a gente cresce nesse ambiente, e depois quando a gente vai para o casamento, a gente, mesmo que a nossa vida seja diferente da nossa mãe, nós temos outros acessos, né? Mas a gente vem, tudo isso que você colocou agora, né, Rose? A gente vem com toda uma história bem carregada, e como eu acho, assim, um tanto quanto difícil a gente romper com isso daí. Até no dia que foi a palestra da Amanda, né, que ela colocou como a mulher sente culpa, muitas vezes, de sofrer a violência, né? Assim, então, quanto que a gente traz toda essa história, existe sim a diferença entre homens e mulheres até hoje dentro de casa. Eu tenho uma prima de 2º grau, a minha prima de 1º grau é alcoólatra, estava internada recentemente, e essa filha dela, então ficou o marido e ficaram outros 2 filhos homens. É a menina que é responsável pela família, por cuidar da casa, fazer comida, em época de provas, porque é a formatura dela, né? E daí eu falei, nossa, acho que não é machismo que fala mais, né? Até outro dia a Rose comentou, mas por que a menina tem que fazer isso? Por que ela é responsável pela casa?
Então, parece, a gente olhando assim cronologicamente, parece que o ciclo não rompe, ele dá uma mudada, mas parece que não rompe. Era só isso que eu gostaria de falar. Gratidão. E eu queria só emendar aí na sua pergunta, Rose Prudentinho, que eu estou aqui muito curiosa para saber essa demanda dos atendimentos dos homens, e agora José, né? Como é esse fluxo, né? De onde vem, como chega até ali, e como é feito esse trabalho? Eu vou falar do programa, então, tá? Assim, só queria agradecer a fala de vocês, muito, muito legal mesmo. Eu acho que o Eurico tocou numa questão que porque assim, a gente fala e a Joy também, né, tocou nessa questão. A gente fala da desconstrução cultural, né, mas não é simples assim. Tem todo o envolvimento emocional da pessoa, né? A pessoa, às vezes, vítima de violência, como você disse, né? Ela se vê culpada, né? Por estar sofrendo a violência. E essa culpabilidade, muitas vezes, é a dependência emocional que ela tem com aquela pessoa, né? Então, assim, só para concluir essa questão e entrar no Agora José, eu queria também fazer uma outra provocação, né, que muita gente fala assim, as mulheres também, algumas mulheres, bom, enfim, as mulheres também são machistas, né, porque elas que cuidam dos bebês, elas que criam, tal, né? Eu costumo responder o seguinte, olha, as mulheres, elas reproduzem, sim, o machismo. Elas são socialmente e culturalmente, né, contaminadas pelo comportamento machista. Mas isso não as torna machistas. O machismo é uma característica exclusivamente dos homens, né? Assim, mais por aquela questão que eu levantei inicialmente, né? Porque o machismo não é só um comportamento de violência. Isso é a pior consequência do machismo, claro, né? Mas não é só isso. É o privilégio que é conferido a nós, homens, e que as mulheres não têm. Privilégio em todos os espaços. Já começa dentro de casa, né? A questão da mulher se desdobrar, às vezes trabalha no mercado de trabalho e volta para casa e trabalha em casa, né? E o homem, né, ele é um privilegiado nesse aspecto, né? O exemplo que eu dei da liberdade do homem ir e vir sem ser molestado é um privilégio, né? É muito intrínseco no homem também o poder, né? Desde a família, aquela história do homem da casa, essa frase já define que é ele que manda. Só que todas as instituições, né? Família é uma instituição, religiões são instituições, né? As instituições políticas, né? As práticas políticas mesmo, vamos dizer assim, desde do vereador até deputados, né? A grande maioria nas suas cidades são homens que têm o poder político, que manda, né? Uma ou outra mulher eleita, tal, né? Mas o espaço político é para os homens, né? As empresas, né? Os chamados CEOs, né? Os homens que são diretores, que geralmente são homens que, né? Às vezes, quando uma mulher
chega a ser uma administradora numa empresa, que é uma minoria que existe, né? Mesmo assim, está subordinada à decisão de um homem ou de mais de um homem, ou de um coletivo de homens, né? Ela não decide nada, né? Então, as mulheres não decidem, não têm poder de decisão quase nenhuma em nenhuma instituição, né, social. Isso é fruto desse patriarcado e do machismo, né? Seria interessante, né? Acredito que o nosso país e o mundo seria melhor se houvesse uma divisão, né, igualitária, 50% ou até mais, 60% de mulheres e 40% de homens, né, nas decisões políticas de uma cidade, de um estado e de um país, né? Mulher tem muito mais sensibilidade, tem muito mais afetividade, tem muito mais coerência e honestidade, né, para as coisas, né? Então, enfim, é só para, né, isso faz com que o machismo seja uma característica própria do homem, não que a mulher, né, como eu disse, ela pode sim reproduzir o machismo na educação dos filhos, né, no comportamento, tal, né? Mas isso não a torna assim uma pessoa machista, né? Ela é reprodutora do machismo, né? Eu, numa sala de aula também, eu falava, né, para os meus alunos que eu era feminista. Eu sempre estava no meio das feministas, minhas amigas, né, tal. Eu vou nas manifestações feministas, tal, e eu me colocava como feminista. Até a Silmara Colchão, que foi secretária de Política para as Mulheres aqui em Santo André, me chamou uma vez do lado, me deu um puxão de orelha, falou assim: que feminista que você é, que demanda das mulheres, que sofrimento que você tem, que as mulheres têm, né? Que luta você faz, né? Você só está junto aqui, de repente você quer arrumar até uma namorada, por isso que você vem aqui. Ela me puxou a orelha, aí ela falou assim: você é pró-feminista, você é um apoiador, você é um simpático à causa, mas você, um homem, dizer que é feminista, um homem não sente na pele as demandas da mulher, né? Os sofrimentos que a mulher passa, né? Então, essa é uma luta própria das mulheres. Da mesma forma que eu me colocava como feminista, agora não me coloco mais, né? Ajudo, apoio, tenho, né, um monte de amigas, né, feministas, tudo, mas sem o feminismo não teria também um grupo reflexivo para homem, porque a gente tem que ter um trabalho harmônico, né, com o movimento feminista. As mulheres também, nós não podemos falar que as mulheres são machistas. O homem pode lutar, né, igual agora vai ter a campanha do Laço Branco, né, mas isso não o torna um homem feminista, né? Depois eu quero falar um pouquinho da campanha do Laço Branco. O Iagora José. O Iagora José, de 2013 a 2016, o prefeito que foi eleito aqui em Santo André, ele instituiu uma secretaria de política para as mulheres. E houveram muitos avanços assim, para o cuidado das mulheres, né? Fortaleceu o Vem Maria, que é uma casa de referência, né? Municipal, serviço público, né? Vem Maria de acolhimento a mulheres vítimas de violência, com aporte psicológico, né? Enfim, as mulheres iam até para aprender artesanato, tal, mas não era uma casa-abrigo, né? As mulheres só passavam o dia lá, uma parte da tarde, e depois iam embora para casa, as mulheres vítimas de violência. Fortaleceu muito o Vem Maria, né? Muitas políticas públicas de discussão sobre o enfrentamento da violência contra as mulheres, numa parceria entre a Secretaria das Mulheres e a Secretaria de Educação, para levar para as escolas esse debate, para as escolas municipais, levaram esse debate de gênero, foi muito legal, de enfrentamento da violência contra as mulheres. As mulheres levaram, né, a secretaria. Muito bem.
Mas elas perceberam que o índice de diminuição de violência era ínfimo. Aí elas falaram, poxa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir na raiz da violência. E quem é a raiz da violência? O homem. A mulher é vítima, né? Então, elas chamaram um cara que é um ícone no Brasil, né, dessa questão de enfrentamento de violência, que é meu amigo, né, irmão camarada, né, que me indicou. Acho que a Rosa entrou em contato com o Flávio Ugra, né? O Flávio, eu estou desde sempre com o Flávio, né, desde quando praticamente ele começou lá nos anos 2000, a gente sempre está junto, no início dos anos 2000, né? A gente está junto nessa luta. Em 2000, como eu disse, 2000, com a Secretaria de Política para as Mulheres, né? As meninas, a Silmara Colchão, a Cristina, a Márcia Garcia, contataram o Flávio e falaram assim, Flávio, a gente está pensando em fazer o trabalho, o Flávio já tinha um know-how com isso, né? De fazer reflexões com homens. A gente está pensando em instituir um trabalho com homens, né? Autores de violência doméstica. Aí o Flávio e o Paulo, né? O Paulo era o psicólogo do Vem Maria, né? Depois ele acabou saindo para o Vem Maria e sendo psicólogo numa UBS municipal. Ele só saiu do Vem Maria e eles discutiram junto com as meninas, né, o programa, né? Um programa reflexivo, né? O Paulo, ele há um pouco mais de 2 anos, ele não está mais com a gente, ele partiu, deve estar discutindo o gênero lá com os anjos, né? E enfrentando a violência doméstica lá no céu, né? Porque ele teve um infarto e era um dos fundadores do E Agora José. Aí ficou só o Flávio e eu, era nós 3, né? Só que assim, o Flávio e o Paulo que articularam a organização. Quando estava para começar, o Flávio me chamou, falou assim, ó, Dentinho, vem com a gente para né, para ser facilitador de um grupo, assim, tá. Aí mas como? Aí a pergunta era graça, né? Como esses homens chegam, né? Claro que ele não é espontaneamente, não é espontaneamente, né? Essa articulação para o E Agora José, a Cristina Picol, ela é companheira nossa, né? Ela é formada em letras, só que ela não exercia, nunca deu aula, tal. E como ela com essa facilidade de literatura, tal, ela teve a ideia, falou assim, olha, tem um texto do Drummond que chama E Agora José. Vocês conhecem esse texto, né? Essa poesia maravilhosa, né? Que vem bem ao encontro mesmo né, de homens. Né? E agora, José, o que você vai fazer? E agora? E aí ficou, e agora, José? Só que como fazer esses homens chegarem? Né? Essa articulação precisou ser feita. Rose, me dá um break quando chegar no horário, tá? Me avisa antes para eu ir já ir. Mas tenho tempo, né? Tem uma... Eu não posso falar que ela é feminista, porque ela não é do movimento feminista, mas talvez ela seja bem parecida assim com as atitudes da doutora Raquel, daí, né? Chama Tereza Cristina, juíza aqui né? Do Fórum de Santo André. E nós temos uma sorte muito grande de ter a Tereza Cristina, porque ela abraçou essa causa, né? Falou, opa, vamos trabalhar assim. Aí o que acontece? Os homens, eles são denunciados, né, na Delegacia da Mulher, aqui em Santo André. Quando esse boletim vai virar, né, um processo, tudo, que o homem é convocado, e aí, assim, olha, são homens, os homens que moram agora em José, eles recebem uma condenação pela violência praticada de até 2 anos de pena. Tá? Até 2 anos.
E aí a doutora Tereza Cristina condena esse autor, né? Aí eu não vou entrar em detalhes, porque é a questão da justiça, né? Condena ou por 1 ano e meio, ou 2 anos, ou por 1 ano, né? Não que todos sejam condenados a 2 anos, né? Às vezes até 2 anos, né? E ao invés desse homem ir preso, ela, que é advogado que sabe desse termo, que chama sursis. Ela aplica o sursis, que é levantar a pena, congelar a pena, né? Falar assim, olha, você não vai preso, só que você vai participar de um grupo assim, 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 e é compulsório, ele é obrigado, ele está cumprindo uma pena e não inclui agora José. Alguns homens, Rose, Eurico, Mônica e Glaucio, alguns homens chegam a ser presos. Alguns ficam 8 meses, 6 meses. Isso é critério da juíza, eu não saberia dizer. Aí ela aplica o sursi, mas não são todos que vão presos. É uma parcela, né? Mas por que uns vão presos e outros não? Repetindo, é um critério da justiça, é um critério da juíza, eu não saberia dizer, né? Mas, assim, tanto os que ficam encarcerados como os não encarcerados, depois de transitado e julgado, né, tudo, eles enviam, a doutora Tereza Cristina envia esse homem por uma central que chama Central de Penas e Medidas Alternativas. Essa central, ela, né, é um departamento, né, uma central, um departamento da Secretaria de Penitenciária, Secretaria de Segurança do Estado, Secretaria, né? De Administração Penitenciária. Administração Penitenciária, obrigado, exatamente. Secretaria de Administração Penitenciária. E aí tem a central, os homens vão lá, passa por uma entrevista, conversa lá com o coordenador, com psicólogos, tem estagiários e tal, e num determinado momento a central entra em contato com a gente e fala, nós estamos enviando, e aí agora nós que entramos em contato com a central e falamos, podem mandar mais 2, podem mandar mais 3, porque eles ficam na fila, porque não dá para comportar, infelizmente, né? São muitos homens. Deu uma diminuída, deu uma aumentada na violência agora no tempo de pandemia, mas, ao mesmo tempo, a central ficou fechada, então deu uma diminuída no número de homens. Isso não significa que diminuiu a violência, ao contrário, aumentou, né? Mas agora eles estão chegando, né? Semana que vem eu vou inaugurar um novo grupo do E Agora José, né? De homens apenados, né? Eu vou facilitar um novo grupo de homens que estão chegando. Então, assim, eles chegam, né? Eles chegam compulsoriamente, Glaucio. Eles são obrigados, né, a cumprir essa pena, e eles fazem 26 encontros com a gente, 26. Os 2 primeiros encontros, quando era presencial, era comigo, ou com o Flávio, ou com o Gilberto, né? Nós 3, fazíamos chamado encontro de acolhida. O que é acolhida? A gente senta com esse homem, ou às vezes se chegar a 3 de uma vez, a gente sentava com os 3, né? Com esses homens, ou com um homem, né? E ouve ele. Por que você veio parar aqui? O que aconteceu? Né? Ouve e tal, a gente não julga, não rebate, e não fala, você foi machista. Não. O nosso trabalho é a escuta. Tá. Então, aí a gente fala do grupo, a gente fala do contrato de convivência, o que pode, o que não pode chegar alcoolizado, não pode chegar com uso de drogas, né? A gente não interfere na vida particular desse homem, se ele tem dependência alcoólica, depois que ele saiu de lá, ele bebe, mas não chega alcoolizado. A gente não interfere na vida dele lá fora, né?
Só que a gente tem as regras de convivência. Muito bem. E a gente orienta, né? Fala como que funciona o grupo, tal, né? Isso em duas primeiras reuniões. Depois dessas duas encontros, eles vão para o grupo coletivo, que reúne aí uma média de 15, 16 homens, no máximo 20. E aí eles passam por 20 encontros semanais, com 2 ou até 3, depende de facilitadores. Aí nós já temos os temas pré-estabelecidos, que são os mesmos desde 2014. Né? São 20 temas. Tem uma daquelas que eu citei sobre brincadeiras e brinquedos infantis, tem tarefas domésticas de homem para mulher, tem profissões de homem e de mulher. A gente vai fazendo reflexões sobre o comportamento humano, mais do comportamento de homens mesmo, né? Mais sobre masculinidade mesmo. E quando eles terminam o 20º encontro, eles passam por mais um particular. Como é que foi? Você sentiu? Serviu? Tal? Bom, aí eles saem, né? Aí já foram 23 encontros. São 26, se falou, são 26. Aí eles vão voltar mais 3 encontros quadrimestralmente. Aí eles vão voltar em fevereiro, em junho e em outubro. Tá aí para ele falar como é que está a vida dele depois de ter cumprido a pena, né? Tal. Bom, é assim. Agora eu vou falar um pouco, isso que eu acho que é o mais interessante. Dá licença que eu bebi uma aguinha. Olha, eu não vou falar 100%, e não vou dizer 100%, porque posso cometer um erro. Mas eu posso dizer que 99,8%, quase 100%, chegam vitimados. É muito. A gente não ri na cara deles, porque a gente ri depois escondido. Porque eles chegam assim, ela quis me prejudicar. Eu vou falar uns palavrões aqui, tá? Ela quis me prejudicar, ela quis me ferrar, ela quis não sei o quê, ela deve estar pensando em outro cara, deve estar com... Ele nunca agrediu ela, né? Ela que provocou, ela que deu os motivos. Vocês feministas sabem, né? Sabem do que eu estou falando. Os caras chegam tudo vítima e a gente não, como eu disse, a gente não rebate. Porque a gente eles vão para o grupo, depois a gente vai ver o resultado, né? A gente, né? Aí eles chegam todos bravos, né? A mulher não presta, a juíza não presta, aqueles que foram presos, né? O carcereiro é um vagabundo, não presta, o delegado, a delegada que me chamou lá, né, quando ela foi fazer o BO também, ninguém presta, só ele que presta. Olha, 99% dos caras chegam assim. É até interessante. Ele está muito acostumado com isso, né? Tá bom. Né? Ela quis te prejudicar, aí eu faço uma reflexão com ele. Poxa, né? Eu acredito em você, que você pode não ter feito nada, tal, mas... Aí eu falo assim, mas que relação que você estava com essa companheira para ela te denunciar? De graça ela não ia te denunciar, né? Acho que você já não estava mais gostando dela, né? Não estava desprezando ela, você não bateu nela, você não agrediu ela, você desprezou ela e ela falou, eu vou fazer um BO porque ele está me desprezando. Foi isso, então, né? Aí eles falam, eu faço isso mais tipo de reflexão, mas a gente sabe que sempre, né, que eles estão lá porque cometeram alguma violência. Né? Bom, aí eles vão para o grupo, e aí aí isso que é um bálsamo para a gente, sabe? Que faz com que eu cada dia mais gosto de desenvolver esse trabalho. Que quando chega depois de 8, 10, 11 encontros, né? 99%, aí é 100%, né? Eles falam assim, putz,
pisei na bola, hein? Caramba! Olha, não sei como ela não me denunciou também por isso. Aí eles elencam vários tipos de outras violências que eles cometeram. Puta, meu, como eu fui um cara sacana com ela, tal. Aí eles sempre, às vezes falam isso no grupo, às vezes chegam na gente no particular. Teve um engenheiro que chegou, ele não foi preso, né? Ele é engenheiro e a vítima dele, né, companheira dele, era psicóloga, 2 formados, tal, né? Só que assim, aquele engenheiro macho alfa, eu sou engenheiro, ele era o líder, né, lá na empresa, ele falou, ele era o líder, ganhava bem, né? Não falou o salário dele, mas assim, ele falava que podia trocar de carro uma vez para ela, dar um carro para ela, até de 6 em 6 meses, não precisava nem esperar um ano. Eu posso dar um carro para ela, posso comprar um carro para mim, né? Eu era um cara bem economicamente bem situado, né? E aí ele falou, ela não precisava fazer o que fez comigo. Eu ganho bem, ela, né, não sei o quê, né? Aí ela inventou de trabalhar, porque ela era psicóloga, ela era especialista em recursos humanos e tinha arrumado, mandou currículo, tinha arrumado uma empresa lá que chamou ela, né? Aí ele sempre invocou, não, você não vai trabalhar porque você não precisa, não sei o que, você não precisa sair de casa, eu sou psicóloga, eu preciso... Aí o que ele fez? Quando a empresa chamou ela para levar, já estava quase contratada, levar os documentos, ele soube, porque ela comentava, olha, amanhã eu vou levar meus documentos, ou tal dia eu vou levar os documentos. O que ele fez? Ele pegou os documentos dela e escondeu bem escondidinho. E ela procura e vai. Amor, você não viu meus documentos? Ah, não. Seus documentos? Você que cuida das suas coisas. Você não esqueceu na casa da tua mãe? Não sei o quê. Aí foi. Aí a relação já estava desgastada e ela mexendo, depois de algumas vezes mexendo nas coisas dele, que só ele mexia, ele não, né? Achou num pacotinho assim, escondidinho, né? No meio das coisas dele, os documentos dela, né? Carteira de trabalho, tudo, documentos que ela precisava para apresentar. Aí ela falou, eu vou denunciar esse cara. Chega. Ela foi e denunciou. E aí essa foi a violência dele, né? A violência patrimonial, né? Não espancou ela, não bateu nela, nem nada. Né? Aí ele chegou todo macho lá. Ah, ela perde os documentos. Eu fiz entrevista com esse cara. Ela perde os documentos, aí depois acha, né? E fala que né? Que eu sou responsável pelos documentos dela, e não sei o quê, blá, 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 vai fazer um BO com os amigos, não sei o quê. Falei, calma, né? Depois ela te pede desculpa, né? Ela vai entender que ela perdeu os documentos, né? Ela vai pedir desculpa. Eu, muito irônico, né? Aí passou aquela história lá que eu falei, passou uns 10, 12 encontros, estava tomando café, porque tem um café, era no presencial isso, viu, gente? Isso aí foi em 2018. Nós estávamos tomando café lá, né? Tem 10 minutinhos de café, estava lá. E assim, até vou falar uma coisa que eu ainda não falei. Os caras fazem amizade, tiram essa roupa do outro, um é corintiano, outro é palmeirense, aquelas coisas normal, né? Entre os homens lá, né? E aí ele, Dentinho, precisava falar com você. Eu falei, fala. Não, eu queria falar com você no particular. Eu falei, olha, aqui a gente não tem segredo. Pode falar aqui. Eu falei, pô, você não podia me ouvir? Eu falei, tá bom, vai. Por quê? Algum problema aí? Né? Você não pode sair do grupo, viu? Você tem que... Não é sair, não. Estou adorando. Falei, você é apenado, você sabe que você está pagando uma pena. Aí ele falou, então... Só que eu não lembrava, tinha passado umas 10 semanas, não lembrava mais do caso. Né?
Então, você lembra, né, que eu conversei com você e tal. Mas e aí? Então, eu falei, olha, francamente, eu lembro que eu converso com muita gente, não lembro do caso específico, né? Ele falou, a minha mulher queria trabalhar, arrumou um emprego e eu escondi o documento dela. Aí eu me lembrei, falei, você escondeu o documento dela? Mas ela não tinha perdido o documento? Ele falou, não, eu quero pedir desculpa para você, porque eu falei que ela tinha perdido. Eu falei, você tem que pedir desculpa para ela, rapaz, isso eu já sabia. Você pensa que nós estamos aqui? Eu já sabia disso, que você tinha escondido. Como? Quem te falou? Eu falei, alguém precisa falar? Ela te denunciou exatamente por causa disso. Você escondeu o documento dela. A gente não tem nenhuma interferência com a vítima, a gente nem sabe, né? Mas por experiência a gente sabe que ele tinha feito alguma coisa, né? Aí ele confessou, ele falou, putz, se eu tivesse num grupo desse antes, pô, ela é uma excelente profissional. Aquilo lá para mim foi, né? Como você sabe que ela não trabalha? Não, ela vai trabalhar, ela vai fazer. Eles ficaram separados uma época, mas depois voltaram. Porque esse processo demora, né? Assim, acho que o caso aconteceu lá em 2013, 2014, e ele veio parar para a gente lá em 2018. Então, já era um caso, e eles já tinham, né? Já tinham se reconciliado, né? De certa forma, acho que ela tinha ficado grávida também, bom, enfim. Só que ele teve que pagar a pena por esse, né? Por esse fato aí. E assim, eu dei esse exemplo, mas a grande maioria é assim, um ou outro, mas é muito raro, né? Porque eu disse 99%. Esse 0,1 ou 2% é um ou outro que chega e fala, olha, eu estou aqui porque eu agredi a minha companheira. Eu estou aqui porque eu tomei o celular dela à força para ver com quem ela estava falando. Eu estou aqui porque eu dei um empurrão nela e ela bateu a cabeça na porta e foi me denunciar. Então, tem muitos casos assim. Mas é raro, é um ou outro que chega no primeiro dia reconhecendo que está ali por justiça. A maioria é vítima, né? Se dependesse deles, a gente fazia o E Agora José para elas, porque elas que são a culpada da violência. Então, é assim, olha, a grande maioria, nós não tivemos reincidência, nós tivemos 2 casos, o índice de reincidência, isso é nível nacional dos grupos reflexivos, né? O índice de reincidência é de 3%, né, em grupos reflexivos. E de encarceramento, que não passa por grupos reflexivos, né, é 85%. O cara sai da cadeia, né, aí que ele quer matar a mulher mesmo, né, porque, e se ele está separado, quando ele arruma uma outra pessoa para se relacionar, ele acaba agredindo essa outra pessoa. Em grupos reflexivos, não. O cara arruma outra companheira, ele já tem outra postura. Isso a gente tem relatos, né? Tem outra postura e tal. No início houve uma polêmica, no início lá em 2014, com algumas companheiras feministas, não todas, né? Porque o E Agora José era um grupo novo, tal. Elas entendiam que o nosso trabalho era atenuar a violência que o cara cometeu, passar a mão na cabeça, falar, que na ideia delas era a gente falar para os caras, não, mulher é assim mesmo, tudo igual, ela denunciou, mas vamos conversar aqui. Não é assim, né? Então, ninguém passa a mão na cabeça, não, né? A gente traz esse homem para a reflexão do seu comportamento humano, né? E aí eles, não é aula, não é curso. Alguns falam, no curso de agora, não é curso. Né? Eu sempre rebato, é grupo reflexivo.
Oi. E vocês têm assim uma estatística, por exemplo, de quantos deles conseguem atingir o entendimento da responsabilidade que eles têm naquele fato? Todos eles conseguem atingir esse patamar? Nós tivemos um caso, desde 2014, um caso, né, de um homem que, desde o primeiro encontro até o... Antes não eram 26, né? Quando começou era só os 20 encontros mesmo, né? Depois que a gente ampliou, né? Esse caso, né, é conhecido da maioria dos facilitadores, ele não se enquadrava no "e agora, José?". Ele rebatia tudo, né? Ele questionava tudo, né? Ele fazia uma reflexão, ele questionava, né? E ele estava contaminando os outros homens, né? Tava assim, ele fazia a cabeça dos outros homens, né? Esses caras aí, não sei o quê, esse cara tá ganhando um dinheirão para ficar... É tudo militância lá, ninguém ganha nada, né? Os facilitadores não são remunerados, né? Então, esse cara teve uma época que nós tivemos que o Flávio, né, tinha um contato, que tem um contato com a central, né? Entrou em contato e falou assim: nós vamos devolver um homem porque ele não se enquadra. Foi o único. Os outros todos, assim, a não ser que eles são falsos e mentirosos, mas a gente sente que não, a gente sente que há muita sinceridade, que eles se reconhecem mesmo como... Porque as reflexões que a gente faz, eles fazem, a gente faz grupinhos, no presencial, grupinhos, né? Eles discutem o tema, depois um deles é o relator, fala o que o grupo discutiu sobre aquele tema, depois os facilitadores fazem uma reflexão em cima daquilo que eles refletiram, né? E aí, sabe, é muito interessante. E os facilitadores também, todos nós, né, somos unânimes em falar que o aprendizado é de todo mundo, né? Deles e nós. E quantos homens já passaram por lá? Em torno de 400, de 2014 até hoje, né? Eu não tenho um número exato, tá? Estou arredondando. Eu queria fazer uma pergunta, que a gente vê, assim, muito por alto, muito superficial, que a gente vê, assim, quando uma mulher consegue fazer uma denúncia, ou alguém denuncia por ela, assim, como eu falo, bem superficial mesmo, né? Assim, ou essa mulher, ela teve que fazer uma força muito grande para quebrar barreiras, porque, assim, essa questão da reprodução, das mulheres reproduzirem essa cultura já impregnada, né? Então, se ela tenta denunciar, tem a mãe, tem as irmãs, tem as amigas que falam, não faz isso não, homem é assim mesmo, né? Então, a mulher tem que descobrir uma força muito grande para tomar uma providência e sair de um relacionamento abusivo. Ou uma outra situação é quando tá todo mundo em volta vendo e tentando fazer a cabeça dessa mulher para ela enxergar o que ela está vivendo, e ela fala, não, homem é assim mesmo, né? Então, acho que tem esses dois polos, assim, e milhares de situações. E assim, então, essa situação de ter impregnado na gente, né? Da gente reproduzir isso eu acho que toda a potência da justiça restaurativa é isso, é fazer que a gente reveja tudo isso, né? Tanto para que os homens tenham isso no olhar e a gente também se reconhecer nesse lugar de submissão, algumas vezes, que a gente acaba se colocando para pertencer, né? Porque a gente quer pertencer, então a gente quer ser aceita, a gente acaba reproduzindo e aceitando quando alguém está reproduzindo, a gente fala, é difícil mesmo mudar. Mas assim, né, dentro dessa situação toda, esses homens que participam, né, e acontece essa mudança toda, e uma coisa que ficou muito assim para mim, lá no comecinho você falou que a mudança ela é dentro de casa, ela é cotidiana, e isso é o que eu acredito demais mesmo. Né, vira e mexe, eu dou uma pontuada nisso com a Rosa, né, eu falo, é aí que é a
o meu olhar da justiça restaurativa é no cotidiano, né? Porque é importante quando acontecem situações grandes, mas é no dia a dia que a gente constrói tudo. Eles trazem para as rodas, assim, mesmo que não assumam, né? Não assumam as violências que eles fizeram, mas assim, eu tenho conversado com a minha companheira sobre isso, de estar levando o que acontece dentro dos encontros com vocês, de estar levando isso, de serem atores dentro dos lugares que eles pertencem, ou com a companheira, ou com os amigos que estão fora desses encontros, ou com a família, um pai fala, olha pai, olha irmão, estou aprendendo diferente lá. Eles trazem relatos sobre isso ou eles acabam assim, ficando só ali e com, sei lá, com dificuldade de fazer isso acontecer mais amplamente? Na verdade, quem traz essas propostas, né, de desconstruir o machismo, de novo, né, assim, em várias fases, né? Depois de 5 encontros, depois de 10 encontros, né? Somos facilitadores. A gente fala assim, olha, o que eles trazem é que eles reconhecem que houve uma mudança, né? Que está havendo... E a gente mesmo percebe nos discursos. Nos discursos deles. Eles chegam com um discurso, lá na frente eles têm outro discurso, outra fala, né? Tem uns que chegam, tem um que fala assim, puxa vida, olha, se eu não tivesse participando desse encontro, eu ia matar ela. Eu ia acabar com a vida dela. Isso aqui, nossa, né? Cai a ficha deles, né? Agora, essa interseccionalidade lá, né? Eles não expõem para nós, né, nem no grupo, sabe? Pode ser que eles falam entre eles, entre um amigo e outro. Nós colocamos para eles, olha, pessoal, gostaram? Vocês acham que mudaram? Nossa, mudei muito. Então, leva essa conversa para o churrasquinho da família. Nós falamos para eles, leva essa conversa, né, na hora do almoço. Leva essa conversa lá para o pessoal do seu futebol, né? Fala o quanto fez bem para vocês, tal, né? Então, a gente dá essa dica para eles levar, mas eles dificilmente eles dão esse depoimento que estão reproduzindo, né? A gente dá a dica. E assim, até para concluir esse raciocínio, né? Quando o E Agora José começou, tem um cara, um amigo meu, achei até engraçado, falou assim, e você está andando assim, de boa, sem nenhum segurança? Por que segurança? Pô, você está lidando com os caras aqui, né? Violentos e tal. E a gente desconstrói isso, sabe? Não é passar a mão na cabeça, né? Isso eu falo aqui, falo para eles, eu falo em todo lugar. Qual a diferença entre eu, Dentinho, e vocês? Qual é a diferença? Eu sou melhor que vocês? Não. A diferença entre isso os facilitadores em geral fazem, tá? Esse discurso, né? Até para deixar eles mais, né, à vontade. A diferença entre eu e vocês é um BO. A companheira de vocês fizeram um BO. A minha ainda não fez, mas isso não significa que eu não cometi nenhuma violência com ela. Vocês são violentos, eu também sou. Porque vocês são machistas, eu também sou. Então, a gente se coloca no pé de igualdade. Assim, nós não somos privilegiados. A gente tem um tempo a mais de reflexão sobre o nosso comportamento. Mas nós somos machistas iguais. Então, e os homens que aparecem lá, o perfil de Eurico, perfil de Dentinho, perfil de José, perfil de Flávio, são homens trabalhadores, queridos pelas famílias, queridos pelos amigos, a grande maioria bons pais, né?
pessoas, né, íntegras, honestas, tal. Só que escolheu uma vítima para cometer violência, e essa vítima foi a companheira. Então, nós não usamos o termo agressores, viu? Nós não usamos... Porque, assim, falassem que eles são agressores, nós estamos colocando um rótulo que... não que eles não cometeram uma agressão, não é isso. É que, se a gente fala que eles são agressores, né? Ele é agressor com o Eurico, com o Dentinho, com a Rose, é um agressor contumaz. E o cara, né, com todo mundo, ele é legal, mas ele é autor da agressão, autor de violência contra uma determinada vítima. Ele não sai por aí batendo em todo mundo, batendo em criança, em idoso. Esse é um agressor, né? Esse que sai agredindo todo mundo, esse efetivamente é um agressor, né? Ele cometeu uma agressão? Sim, cometeu, mas não podemos dizer que ele é um agressor, assim, né? A gente usa o termo lá, o autor de violência contra a mulher. Porque ou ele escolheu a esposa ou a namorada, e às vezes tem casos de cara que agride a mãe, agride a irmã, são mulheres, né? A Lei Maria da Penha também prevê, isso muita gente não sabe, né? Que a Lei Maria... eles chegam com esse discurso também. A Lei Maria da Penha veio para não ferrar o homem. Não. A Lei Maria da Penha existe para defender a mulher, para a defesa da mulher, não para ferrar o homem. Então, eles acham que a Lei Maria da Penha é para ferrar, né? Então, mulher gente, vítima linda. de violência... Quase 9h30. O meu é 9h25. Isso, 9h24. Se Só a gente concluir, puder já... Luz. Isso, vamos nos encaminhando. Tá, só para concluir esse raciocínio. Aqui que eu estava falando mesmo, eles... Que a Lei Maria da Penha não vem para... A Lei Maria da Penha é para defender a mulher. Isso, não para ferrar prejudicar o homem. Né? Então, assim, olha, acho que todas vocês sabem, né, porque são engajadas, que numa relação homoafetiva entre duas mulheres, se uma mulher agredir a outra, né, e a outra denunciar a sua parceira, essa parceira vai ser apenada. Só que, assim, não existe grupos reflexivos que atenda mulheres, né, agressoras, que é raro, né? Mas não é para ferrar a mulher agressora, é para defender a mulher vítima. E aí o juiz ou a juíza vai definir uma pena para aquela agressora, né? Como não tem grupos reflexivos para mulheres autoras, mesmo porque não tem essa demanda, não existe essa demanda, né? Mulheres autoras de violência, né? Contra a mulher, isso não existe. Mas pode acontecer de uma relação entre duas mulheres, uma agredir a outra e aquela que denunciar, a denunciada, né, com a Lei Maria da Penha atende nesse caso também. Porque independente do agressor ou agressora, né, a mulher foi a vítima. Então é isso, Rose. Olha, eu agradeço muito, muito. Espero ter contribuído com vocês, espero ter atendido ter dado conta das expectativas. Mônica, dessa questão que você levantou, né, poxa vida, eu estava com isso na cabeça, da mulher, né, que ela se coloca na cabeça, né, que é assim, que os outros falam, não, ele é assim mesmo. Uma coisa interessante é o trabalho do movimento feminista com as mulheres, do empoderamento das mulheres, né? Então, as mulheres, elas precisam ter essa clareza que elas são vítimas, que isso não é natural, não pode ser naturalizado. Então, é muito importante o movimento de mulheres empoderar as mulheres, não do próprio movimento, porque eles são todos empoderados, mas curso de promotora legais populares, né, PLPs, né, enfim, roda de conversa com mulheres vizinhas, amigas, né, vocês que têm essa clareza, né, para elas
assim, tipo, tirar a venda, né? Enxergarem e se empoderarem. É isso que estava na minha cabeça há algum tempo, que eu não falei aquela hora. Eu Acho sou das importante. que leva esse bate-papo pro churrasco, viu, Dentinho? Que legal. Aí o próximo Ah, churrasco me convida. Né? você já está convidado para vir conhecer Ourinhos já. Se Dentinho, Deus quiser, um dia. muito obrigada, gratidão. Eu Gratidão enorme pela. queria saber se eu correspondia às Claro que expectativas. correspondeu, foi uma delícia de conversa. A gente acredita muito no grande poder dessas trocas. Essa é a grande verdade. Quando a gente troca, todos nós saímos mais ricos, né? A gente tem muita gratidão por você. Foi uma delícia. Se a gente vai deixando, a gente vai ficando conversando aqui mais horas e horas e horas. É verdade. É muito Rose, legal. fica aí a sugestão de uma segunda-feira dos nossos estudos, quando ele tiver disponibilidade, trazer ele para a nossa roda de estudos, né? E Com fazer essas certeza. Mas Essa- tem homens e mulheres ou é só mulheres? Homens e mulheres. Então tá, porque assim, um grupo só de mulheres, aí fica estranho. Não, homens deixa- e mulheres. Só assim, antes de fechar, Sim. pela ONU, dia 25 de novembro, começam os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Entre esses ativismos, tem no dia 6 de dezembro, mas a gente começa antes, né? A gente começa agora, dia 25, né? A campanha do Laço Branco, que é Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Eu mandei um texto para você, Rose. Mandou, eu já vou compartilhar com o pessoal já. Então, aí eu fiz um texto que resgata toda a história da campanha do Laço Branco. Mulher pode fazer? Pode, mas o ideal é o homem fazer a campanha com outros homens, né? Abordar os outros homens e falar, olha, se você respondeu sim pelo fim da violência contra a mulher, você ganha o Laço Branco. Tem as perguntinhas lá, são 3 perguntas. Não vou explicitar agora porque estamos já em cima da hora, mas tem lá no texto que eu fiz lá, né? Resgatando a história. Eu vou compartilhar com o pessoal. E quando você estiver aí livre numa segunda noite, nós temos um grupinho de estudo, você vai ser sempre bem-vindo, volta para nossa casa que a gente vai gostar. Mas vocês estudam o quê? A questão tem um tema justiça restaurativa. A gente eu queria conhecer um pouco mesmo de justiça restaurativa. Vocês praticamente praticam justiça restaurativa com alguns pequenas nuances do não. A justiça restaurativa não é compulsória. No mais, vocês fazem círculos de construção de paz, como a gente faz. A gente muda a nomenclatura, mas assim, quando você quiser, nós estamos aí super dispostos. Vai ser um prazer a gente conversar a respeito também, porque as nossas expectativas, as nossas crenças, elas se cruzam em muitos pontos do caminho. Legal. É muito bom. Manda o link que eu entro. Com certeza, com certeza. Muito Segunda-feira obrigada. é um dia que estou mais tranquilo, né? Que o ótimo. problema é na quarta e quinta, né? E agora, José. São dos grupos, né? E olha, muito obrigada. Se você tiver material para passar para a gente, por favor, a gente vai agradecer muito os textos que vocês têm. Se você algum dia quiser compartilhar, né, com a gente as temáticas dos seus encontros, a gente promete que deixa guardadinho aqui, a gente não espalha para todo mundo, mas a gente gosta de conhecer, tá bom? Não, os temas eu posso te mandar, assim, não dá para mandar a apostila toda, porque ela Não, os temas só para a gente tomar contato, para saber como que é o processo de reflexão que vocês vão fazendo, qual é a forma de condução. É muito legal, para a gente é muito rico. Nós temos a ideia de fazer um grupo reflexivo de homens aqui em Ourinhos. A gente já teve uma primeira proposta via CPMA mesmo, e as coisas não se encaminharam, não fluíram bem, mas eu acho que é super importante, porque é como eu disse no começo, a gente precisa cuidar, dar voz a todas as partes envolvidas nos conflitos e nas violências, porque tudo tem uma origem, né? Vai passar um pouquinho, mas assim. Rose, eu sou responsável legal por uma ONG. No início o pessoal chamava eu de presidente, né? O Dentinho é presidente da ONG. Aí os outros amigos falaram, ele é presidente? Começaram a chamar eu de mito.
Aí eu falei, não, presidente não. Responsável legal, que eu não quero ser mito. O pessoal falava, mito não, pelo amor de Deus. Né? Não, brincadeira à parte, né? A gente promove um curso anualmente para quem quer ser facilitador ou facilitadora, né, de grupos reflexivos. É um curso misto, tem duração de 5 meses, e todas as reflexões que a gente faz com um grupo de apenados, a gente faz os mesmos temas, só que, diferentemente do grupo de reflexão, é um curso. Tem professores, especialistas, juiz, advogada, tem psicólogo, tem várias especialidades que dão aula. Compartilhe com a gente quando houver um curso para se iniciar. Em janeiro nós vamos conversar o novo, né? Provavelmente começa em março. Super legal. Então você já sabe que tem parceiros aqui no interior de São Paulo que estão aí aguardando. Então, aí vocês, assim, como tem o curso tem um custo, sabe que vocês são da prefeitura, né? Não. Não? Eu pensei que eram da prefeitura. Não. Como vocês, nós também somos aqui todos voluntários. Ah, tá. Né? É o que eu ia propor o seguinte, quando é da prefeitura, tem uma cidade também do interior, não me lembro que cidade que era, mas aqui mais próximo, perto de Jundiaí, que a prefeitura bancou o curso para 6 funcionários, sabe? Porque ele é pago. Mas avisa a gente que a gente dá os pulos aqui. Tá bom. Tá bom? Aviso sim. Aí a gente vai trocando no WhatsApp. Vamos sim. Gente, muito obrigada se alguém quiser a meu todos. contato, aí você passa meu contato. Por favor, eu passo sim. Eu posso passar para o pessoal. Boa noite, pessoal. Falou, obrigado, gente. Eurico. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Um abraço.